Oi, gente, tudo bem por aí? O último diário de leitura de Ana Karenina, diário esse que será dedicado aos textos de apoio das 3 edições. E eu não poderia deixar de começar falando do prefácio do Thomas Mann na edição recém-lançada da editora 34. O Thomas Mann traz um prefácio que é uma obra-prima em cima de uma outra obra-prima, que é Ana Karenina, do Tolstói. O prefácio dele tem uma coesão, um final que se liga muito bem ao início, e ele traz uma metáfora lindíssima, a metáfora do mar, para se referir ao caráter épico dessa obra aqui. Separei um trechinho para falar sobre isso. A unidade espiritual de duas experiências elementares, das quais uma é a parábola da outra, o mar e a épica. O elemento da épica com sua vastidão rolante, com seu sopro de primordialidade e aroma de vida, com seu amplo ritmo murmurante, com sua monotonia custosa, como se assemelha ao mar, como o mar se assemelha a ela. Thomas Mann traz um panorama das principais obras do Tolstói, a citar Ana Karenina e Guerra e Paz, e nos mostra, inclusive, um contexto pessoal no qual essas obras foram escritas pelo Tolstói. Mas ele lança um olhar atento à coesão e ao acabamento linguístico e literário de Ana Karenina. O poder puramente narrativo de sua obra é incomparável. Cada contato com ele, mesmo lá onde ele não mais queria a arte, quando a difamava, a desdenhava e só se servia dela automaticamente para dar lições de moral, oferece ao talento que sabe receber, e não a outro, torrentes de força e revigoramento, de sede criativa primordial e de saúde. E ainda, graças à insaciabilidade artística que implicava um eterno limar, modelar e melhorar, e que insistia num acabamento linguístico tal da narração que a mais insuficiente tradução ainda deixa transparecer. Esse santo maravilhoso, quanto menos acreditava na arte, mais a levava a sério. Lançando um olhar aqui sobre um dilema existencial vivenciado pelo Tolstói, que em determinado momento de sua vida não queria mais viver pela arte e não enxergava uma função para a literatura, mas graças a Deus ele retomou os seus escritos. Em um século marcado por mudanças de todas as ordens, Mann ressalta aqui a importância da tradição ao citar a inspiração que o Tolstói teve em Pushkin para o início do seu romance Ana Karenina. E ao ler esse prefácio aqui, eu consegui ler razões externas, fora do meu íntimo, que me fizeram entender por que eu amo tanto a literatura russa do século XIX. É porque ela é quem mais traz a discussão sobre dilemas morais. Separei 2 trechinhos para vocês. Pushkin o ensinou a começar. A tradição o ensinou a começar. O mestre clássico, de cujo mundo seu, geral e sobretudo pessoal, já estava bem afastado, o ajudou em sua timidez inicial e o lembrou como pôr a mão na massa e conduzir o leitor em média res, sem hesitar. Em média res, técnica essa que é de começar uma narrativa já pelo meio, indo diretamente ao assunto, ao conflito e assim atraindo ainda mais a atenção do leitor. E sobre os grandes temas abordados nas obras literárias russas do século XIX eu trago. O que agora se inicia é uma época de decisões, de luta de convicções, de compromissos sociais, uma época sim da política e, dito sucintamente, da moral. Thomas Mann confirma uma percepção que eu tive durante a leitura de Ana Karenina, que o verdadeiro protagonista, esse com tom extremamente autobiográfico, é o Lievin, porque é nele que se materializam os questionamentos, as dúvidas e a tomada de consciência sobre a vida, sobre a fé e sobre a humanidade.
aí a beleza da parte 8 do romance. E para isso eu trago um trechinho do Thomas Mann. O herói é outro personagem que não tem nada a ver com o destino de Ana e cuja introdução, de certo modo, altera a temática do romance, quase deslocando para segundo plano seu motivo primeiro. Trata-se de Konstantin Lievin, o introspectivo, imagem do próprio autor. E é só ele que, por meio de seu olhar e pensamento, da força singular e da insistência obstinada de sua consciência crítica, transforma o grande romance social em uma obra avessa à sociedade. Thomas Mann não abre mão em algumas passagens desse prefácio da sua tão característica ironia que nos tira um riso de canto de boca e finaliza esse prefácio com a coesão literária tão presente na obra Ana Karenina. A arte é o símbolo mais belo, mais rigoroso, mais alegre e piedoso de toda a suprarracional aspiração humana pelo bem, pela verdade e pela perfeição. E o sopro do mar rolante da épica não expandiria tão vivamente nosso peito se não trouxesse consigo o forte e refrescante aroma do espiritual e do divino. A edição da 34 conta também com um pós-fácio do tradutor Irineu Franco Perpétuo, que vai trazer uma perspectiva sobre a estrutura arquitetônica de Ana Karenina, diferente daquela trazida na apresentação do Rubens Figueiredo. Enquanto Rubens vai se dedicar mais à estética dessa estrutura, o Irineu vai trazer um olhar sobre o tema. Vai mostrar como ferrovias, trilhos e trens estão relacionados à morte e destruição tão presentes nessa obra. Diferente de Mann, fica nítida a preferência do Irineu pela protagonista Ana, em detrimento do seu espelho masculino, Lievin. Ele até mesmo tenta justificar alguns comportamentos de Ana Karenina, o que mostra um certo caráter ideológico do seu pós-fácio. Mas como eu comentei anteriormente, eu não acredito que um caráter ideológico num escrito que presume liberdade de pensamento traga algum prejuízo na tradução do texto. Bom, ao meu ver, na minha leitura de Ana Karenina, eu acredito que o próprio Tolstói retira Ana Karenina da posição de vítima, colocando como responsável e consciente de suas atitudes, algo que eu comentei no penúltimo diário. Irineu também cita a opinião do crítico literário George Steiner a respeito do cerne dessa narrativa, opinião essa com a qual eu estou plenamente de acordo. Para George Steiner, o confronto dos dois casais é o principal recurso com o qual Tolstói expressa seu conteúdo. O sentido de contraste, a justa posição das duas histórias concentra a moralidade da fábula. Mas o mais interessante do pós-fácio do Irineu, ao meu ver, é trazer a figura do Tolstói como artista demiurgo, ou seja, um artesão divino que modela e organiza a matéria da realidade em sua obra, dado o teor autobiográfico de tantas passagens de Ana Karenina. Em sua apresentação, tanto na edição da Kozak como na edição que eu li da Companhia das Letras, o Rubens Figueiredo vai trazer um olhar muito mais voltado para a estética e para a construção linguística e literária dessa narrativa aqui. Assim como Mann, Rubens Figueiredo faz referência à grande influência de Pushkin no Tolstói, principalmente na forma de iniciar essa narrativa, indo diretamente ao assunto, ao conflito, como se o leitor já se encontrasse no meio do enredo. Mas ele também vai trazer um olhar sobre alguns sentimentos angustiantes e conflitos vivenciados pelo Tolstói durante a escrita de Ana Karenina. Conflitos esses que vão ser traduzidos em alguns trechos do personagem Lievin.
O período em que redigiu Ana Karenina não foi de tranquilidade para Tolstói. Em sua casa, onde havia muitos anos não se registravam mortes, 3 filhos e 2 tias idosas muito caras a Tolstói vieram a morrer em rápida sucessão. Tolstói se retraiu, sentiu-se abalado e escreveu para o irmão: "É tempo de morrer." Pensamento que o leitor encontrará em vários trechos de Ana Karenina, em palavras ditas ou pensadas por Lievin. Rubens cita a observação do crítico russo Boris Eichenbaum sobre a forma literária mais direta de Ana Karenina e, com seu olhar sobre a construção linguística dessa obra, ele também se refere à repetição de palavras, às frases mais longas e às vezes até mesmo cruas da narrativa do Tolstói, mas com certeza algo proposital. E para isso eu separei um trechinho. Essa tradução teve em mira preservar ao máximo tais traços patentes no original russo. As frases longas e até dispersivas foram mantidas em sua integridade, ao contrário de outras traduções disponíveis em língua inglesa e francesa, que as subdividem e como que as civilizam. Como diz o Rubens Figueiredo em seu texto, a repetição faz parte de um esforço geral para se alcançar a coesão dessa obra. Coesão essa que também é cardinal no prefácio do Thomas Mann. Bom, é isso. Esse é o último diário de leitura dessa grande obra da literatura clássica russa, Ana Karenina, do Tolstói. Espero que vocês tenham gostado das reflexões, das conexões, dos trechos separados. E fico por aqui. Beijo e bom domingo para todo mundo!